Segundo Crônicas, capítulo de número 20. Verso de número 22 ao verso de número 24. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram todos desbaratados, porque os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Senir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores, ajuntaram-se uns contra os outros para se destruir. E tendo Judá chegado ao alto que olhava para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que só eram corpos mortos, que jaziam na terra, sem nenhum sobrevivente. Verso 1, capítulo 20, verso 1. Depois disso, os filhos de Amon e os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua graça, ao nos proporcionar o privilégio de estarmos mais uma vez aqui reunidos para te adorar, te render louvores, exaltar o teu santo nome e ter o privilégio, ó Deus, de abrir os nossos corações, te declarando, ó Deus, te prestando culto e com o coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor deseja nos falar. A leitura que nós lemos nessa noite, ó Deus, a porção do texto sagrado lido, nós te louvamos por ele e pedimos o auxílio do teu Espírito Santo a fim de ministrar aos nossos corações aquilo que produza edificação, exortação e consolo, pois esse é o propósito da tua palavra pregada e escrita. Que assim seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, no nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém. Meus queridos, se você já teve a oportunidade de ler o Antigo Testamento e ver sobretudo a história dos reis, da monarquia na comunidade judaica, você vai ter a oportunidade de ficar encantado, maravilhado com esse personagem fantástico chamado Josafá. Josafá é um dos reis que mais se destaca no Antigo Testamento, no período em que estava em apogeu a monarquia em Israel, em que a construção dos reinos, e tanto do Judá quanto de Israel, elas vinham a todo o vapor, e surge entre esses reis, que muitas vezes é marcado por alguns reis que não foram tão bons, que não deram bom testemunho, exemplo do Manassés, ou mesmo alguns outros que não deixaram uma boa história, que não deixaram escrito uma boa história. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a oportunidade de ver alguns reis que deixaram um legado interessante. Alguns reis que começaram muito bem e não terminaram tão bem. E alguns reis que tiveram, durante todo o período da sua vida, uma vida ilibada, uma vida irrepreensível, uma vida que contribuiu de maneira grandiosa para a construção do reino de Deus, não apenas para manter o seu reinado, não apenas para se manter no poder, mas que através da sua vida, da postura que ele tinha como governante, levou a nação de Israel a avançar espiritualmente em direção à vontade de Deus. E sem sombra de dúvida, quando nós olhamos as Escrituras, o nome de Josafá vai aparecer. Entre tantos reis que foram bons e ruins, a semelhança de Saul, a semelhança de Davi, a semelhança de Salomão, o nome de Josafá entra no cenário das Escrituras, deixando um grande exemplo, um grande legado, de um rei que durante o período que reinou, ele de maneira impecável levou as pessoas a adorarem a Deus. É um homem que fez grandes reformas. Nós já tivemos a oportunidade inclusive de pensar sobre as reformas que Josafá fez quando esse assumiu o reinado. Ele destruiu muita coisa que precisava ser destruído e edificou altares a Deus onde precisava ser edificado altares para Deus. Lugares onde antes era cultuado a outros deuses, por causa da influência do poder político de Josafá,
passaram a ser locais onde passaram Deus ser adorado, onde Deus passou a ser glorificado. Esse rei que tinha aparentemente o coração guardado para servir a Deus, que aparentemente através das suas atitudes, através das suas ações, mostrava uma devoção muito grande a Deus, fez com que muitas pessoas o olhassem de maneira diferente, que ele fosse visto como referencial e que inspirasse uma admiração por muitas pessoas, inclusive de outras nações, ou os súditos do próprio reino olhavam para Josafá como um exemplo de homem de Deus, como um exemplo de alguém que quer acertar na sua proposta de fazer aquilo que Deus deseja, na proposta de Deus para a sua vida, de fazer aquilo que agrade o coração de Deus. Não é fácil fazer aquilo que agrada a Deus, não é fácil colocar todos os desejos do lado para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, não é fácil. Há uma luta constante dentro do nosso coração, há um campo de batalha que dia após dia precisa ser alimentado, a fim de que a vontade do nosso Deus prevaleça. Do contrário, esse campo de batalha que acontece entre as nossas duas orelhas, se não for alimentado pelo Espírito de Deus, pela sua palavra e pela uma vida de caminhar com Deus, a nossa carne vai prevalecer e nós não conseguiremos chegar aonde Deus quer que venhamos chegar. Mas pela bondade, pela misericórdia e pela graça de Deus, Josafá entendeu isso, absorveu isso e construiu uma história de vida a partir das suas próprias escolhas. Ele não olhou para trás, para os seus descendentes, ele olhou para aquilo que podia ser mudado e melhorado e avançar na sua caminhada. Era um homem que marcou a nação de Israel por ser um homem que temia a Deus, um homem que estava disposto a fazer a vontade de Deus, um homem que tinha um coração aberto para as mudanças de Deus e para ouvir aquilo que Deus desejava falar. É algo também extremamente difícil. Era difícil para Josafá e também é difícil nos dias de hoje encontrar alguém que coloque o pecado de lado e a sua vontade de lado, mas alguém que também esteja disposto a ouvir a voz de Deus, alguém que esteja disposto a dizer o que é que Deus tem a dizer, né? Qual a vontade de Deus para a minha vida. Eu não quero tomar as minhas decisões voltadas para o meu próprio coração, eu quero que as minhas decisões sejam pautadas no querer do meu Deus, do meu Senhor, a quem eu tenho como o dono da minha vida, como o Senhor absoluto da minha vida. Era essa a realidade de Josafá. Mas imaginar alguém que estava vivendo esse patamar espiritual, alguém que estava fazendo mudanças em Israel, alguém que estava levando o povo a adorar a Deus, né, agindo da maneira correta. Nós temos um conceito equivocado de que quando nós estamos fazendo aparentemente tudo certinho, não há possibilidade de um mal nos acontecer. Há quase que pregado nesse evangelho, que tem sido pregado em muitas ocasiões e transmitido às multidões dos nossos dias e também no passado, uma certa impressão de que o evangelho, ele não vai, quando você abraça o evangelho, você não vai enfrentar oposição, você não terá dificuldades, você não vai passar por momentos tristes, momentos de aflição, e essa não é a realidade do evangelho. O evangelho mostra que pessoas como Josafá, que procuravam fazer a coisa certa, que estavam desenvolvendo um ministério excelente, que estavam administrando à frente de um reinado e estavam procurando fazer a coisa certa, ainda assim, alguns momentos ocorreram na sua vida que o fizeram refletir, que o fizeram preocupar e que trouxeram medo ao seu coração. Isso é mais do que natural nas nossas vidas. Não há a possibilidade de nós, como seres humanos que somos, passarmos por essa vida sem enfrentar alguns momentos de luta, alguns momentos de impasse. E Jesus nos garante de que no mundo nós teríamos aflição. Então, qualquer outro evangelho que não nos informe, que não nos traga essa informação de que no mundo nós teremos aflição, e essas aflições significam que muitas vezes algumas das nossas orações não serão respondidas e que às vezes nós enfrentaremos batalhas que nós não gostaríamos de enfrentar. Quando nós lemos esse texto, nós vemos uma batalha que Josafá não desejava enfrentar. Nenhum do rei de Israel, nenhum homem que tinha uma vida piedosa diante de Deus, desejava enfrentar uma batalha, desejava enfrentar e ver o derramamento do sangue, seja dos outros ou seja do seu próprio povo, seja do seu próximo, da sua nação, daqueles que estavam e que faziam parte da sua genealogia, que fazia parte da sua história, faziam parte da sua vida, por serem todos descendentes de uma mesma raiz, Abraão, que não é o Abraão que nos visita, mas é o Abraão, pai de Isaque, avô do Jacó. Mas o texto nos mostra que Josafá enfrentou essa ameaça, né? E ele não é o único rei que sofre uma ameaça,
né? Lembramos a oportunidade que tivemos algum tempo atrás de lermos o relato de Ezequias, que também era um rei, que durante um período da sua vida foi uma bênção, né? E naquele período de bênção, uma enfermidade acomete, mas antes de ele ser acometido por essa enfermidade, ele também recebe uma ameaça, e ele também vai ter algumas impressões e experiências com Deus, diante daquela luta que ele estava travando. Então, Josafá, ele enfrenta essa dificuldade, que não foi a única ameaça que ele recebeu, que a única ameaça que um rei de Israel recebeu. Outros reis antes dele também foram ameaçados, e outros reis depois deles também foram ameaçados, né? Até que Jerusalém um dia foi ameaçada, e Deus permitiu que Jerusalém fosse invadida, e o templo fora destruído, e as pessoas fossem levadas cativos para a Babilônia, né? Isso uma, duas vezes. Então, o Senhor permitiu que o juízo dele caísse sobre a nação de Israel. Mas diante dessa dificuldade que ele se apresentava, diante desse momento que se apresentou na vida de Josafá, e o desfecho que nós acabamos de ler, nós lemos no versículo 1, que houve uma ameaça em relação a Josafá, uma ameaça voltada para Josafá, de que as multidões estavam se organizando com a intenção de ir atacar o povo de Josafá. E lemos nos versículos, a partir do versículo 22, dos preparativos, de qual foi a atitude que a nação de Israel teve, né? E vemos também o livramento. Eles não entendem o que aconteceu, porque no final da manhã, no final do dia, ao amanhecer, eles vão olhar por cima do monte, e quando olha para o deserto, onde aconteceria a batalha, e não existe mais exército, não estavam lá os descendentes de Moabe, não estavam lá os descendentes de Amon, mas todos eles estavam exterminados, um ou outro haviam se matado, e Israel estava intacta, venceram, tiveram vitória, sem pegar na espada, não precisaram lutar, aquela batalha eles não precisaram lutar, eles simplesmente assistiram no final, ao amanhecer daquele dia, o desfecho final daqueles que lutavam e pelejavam contra a nação de Israel. Eles mesmos se destruíram, né? Eu acredito que tem um ditado popular que diz: o mal por si só se destrói, né? Quem sabe algum dos soldados está vendo aí, né, se cumpriu aquele ditado brasileiro, né? O mal por si só se destrói, porque os inimigos que vieram contra Israel, eles se destruíram eles mesmos, acabando se ferindo um ao outro. Mas diante daquela ameaça, algumas atitudes enchem o nosso coração de fé, de alegria e de ânimo, sobre como nós também podemos reagir diante desses momentos de impasse como esse na nossa vida, momentos de entrave, momentos que se apresentam problemas que aparentemente são maiores do que nós. E como foi que ele administrou esse problema? Porque todos nós passamos por problemas, em alguma área da nossa vida. Se formos perguntar a cada um dos amados terá a oportunidade de expressar algum tipo de problema na sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na vida de algum familiar seu, mas todos nós, em alguma área da nossa vida, pode ser apresentado alguma coisa, algum ponto, como sendo esse é o meu problema. Talvez o problema seja uma questão financeira, talvez seja uma questão de harmonia dentro de casa, alguma atitude, algum problema de saúde, em alguma área da nossa vida, todos nós podemos colecionar algum tipo de problema. Os problemas, eles não são classificados por classe econômica, por cor da sua pele ou por nacionalidade. Todos nós, independente da cor da nossa pele, da nossa posição social, todos nós temos problemas. Se nós estamos vivendo um período de bênção, um período de bonança, e a impressão de que nós estamos no monte de Deus, né, andando por sobre as ondas do mar, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que bom que nós estamos vivendo esse momento de triunfo, que bom que nós estamos vivendo esse momento de bênção, mas saiba que momentos de bênção não duram para sempre. Haverá e fará parte das nossas vidas algumas tempestades, haverá e fará parte das nossas vidas alguns gigantes, haverá e fará parte das nossas vidas algumas muralhas e alguns mares vermelhos que precisam ser atravessados, a fim de que venhamos chegar aonde Deus espera que cheguemos. Quais as atitudes que esse homem tomou diante desse problema que enfrentou? E qual a atitude que nós tomamos quando estamos enfrentando alguns problemas? Alguns problemas, algumas pessoas ao enfrentarem os problemas da vida, os problemas que a vida lhe impõe, e às vezes problemas que eles mesmos criaram, são consequências dos seus erros.
Existem problemas que são circunstâncias da vida, são coisas que acontecem de maneira inevitável. E existem alguns problemas que são consequência das minhas próprias atitudes, são consequências das minhas próprias ações. E eu estou sofrendo as consequências das minhas próprias ações. E é bom e sábio identificar uma coisa da outra, até para não imaginar que nós estamos, não olhar para Deus de uma maneira injusta, achando que Deus tem sido injusto conosco, quando na verdade o que Ele tem permitido é justamente que você sofra as consequências das suas próprias escolhas. Então existem muitas pessoas hoje que estão passando por um problema sério, por exemplo, de saúde, resultado de um problema das suas próprias escolhas. Algumas pessoas estão enfrentando problemas sérios na área de relacionamentos, resultado da sua própria escolha. Algumas pessoas estão enfrentando sérios problemas na questão financeira, resultado das suas próprias escolhas. Então, as escolhas, muitas vezes, que nós tomamos na nossa vida, são sementes que nós lançamos no caminho, e as sementes que nós lançamos são justamente aquelas árvores que vão crescer, e nós vamos colher os seus frutos de maneira inevitável. Nós temos plenas condições de semear, mas nós não temos condições de escolher quais são o resultado do fruto que vai dar, mas ele virá, porque aquele que planta, ele vai colher no seu devido tempo. É a lei da semeadura, e na vida é assim, e nas diversas áreas da nossa vida também é assim. Então todos nós enfrentamos problemas, eles virão, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde eles virão. A vida não é aquele mar de rosa que nós enfrentávamos quando era criança, que nós imaginávamos que o grande problema da nossa vida era quando a nossa mãe nos dizia não, quando nos negava alguma coisa que nós desejávamos. Quero brincar na rua? Não, esse era o grande problema da minha vida. Quero comer mais uma fatia de bolo? Não, esse é o grande problema da minha vida. Quero comer o sorvete que está na geladeira? Não, você está resfriado, não vai comer. Você vai assistir todo mundo comendo sorvete, mas você não vai comer porque você está resfriado. Então esse é o grande problema, o cara vai entrar em crise porque não pode, infelizmente nós crescemos, felizmente nós crescemos, nós amadurecemos e nós entendemos que existem problemas muito mais complexos, dolorosos, do que simplesmente não poder comer mais uma fatia de bolo quando criança. Mas até a criança poderia dizer que ela enfrenta algum problema, quando ela quer jogar no dia que não é para jogar, quando ela quer jogar um pouco mais no videogame, não pode jogar mais, ele fica irritado, porque ele queria jogar um pouco mais, mas não pode jogar um pouco mais. Então esse é o problema dele. Se todos os nossos problemas fossem baseados em questões como essa, o mundo seria outro, mas na vida real e a vida à medida que nós vamos crescendo, nós vamos experimentando de que existem problemas bem maiores, bem mais dolorosos, e a sensação de impotência muitas vezes ela bate forte no nosso coração, porque nos trava completamente, porque não há o que fazer diante de algumas situações. Mas o Josafá, ele nos dá alguns indícios, alguns indicativos de como nós podemos resolver, como nós podemos resolver os nossos problemas. E eu sempre falo disso, eu sempre faço questão de poder pensar em textos como esse e trazer para as nossas vidas, porque não vai adiantar em momento algum eu poder preparar um grande sermão, uma grande mensagem, mas que não seja a realidade da igreja. Não vai adiantar eu tentar falar um grande sermão, e falar sobre tanta coisa interessante e tanta coisa que nós precisamos aprender, ouvir, tanta coisa que nós ouvimos, muitas vezes sentado, ouvindo os grandes homens de Deus dessa nação, mas são coisas que não vai fazer sentido na nossa realidade. E talvez eu sempre gosto de falar aquilo que eu consigo identificar nos amados, aquilo que eu consigo identificar na igreja, aquilo que eu vejo ser a necessidade da igreja. E como todos nós, e eu não sou o único aqui que não tem problemas, como eu não sou o único aqui que eu tenho problema, eu acredito que essa mensagem ela vai edificar também a sua vida, da mesma forma que ela edificou a minha vida enquanto eu estava meditando, a fim de que pudesse falar algo para os irmãos, que fosse algo produtivo, que os amados não saíssem apenas dizendo que palavra, o pastor usou um português elevadíssimo, falou os nomes engraçados, um nome esquisitos, usou uns termos lá interessantes, mas não produziu nada no meu coração. Então, eu preciso nessa noite, e desejo nessa noite, poder falar aquilo que vai de contra ao meu coração, aquilo que de fato eu preciso ouvir, que vai trazer edificação, consolo e exortação.
A primeira atitude que esse homem chamado Josafá teve, no versículo de número 3, nos dá a seguinte informação: diante da ameaça que ele sofreu, ele tem a reação, que é a mesma reação que alguns outros reis vão ter. É uma reação mais do que natural. Ele teve medo. Então Josafá teve medo. Ele teve medo. O medo é uma das características que nós tivemos, né? Eu vi a primeira vez que o Levi teve medo, né? Compartilhei com alguns irmãos, a primeira experiência que eu vi ele tendo medo, né? O medo. O ser humano ele não foi criado para sentir o medo, o ser humano não foi criado para sentir, quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden, não havia um botão que seria ativado, e em alguns momentos ele precisaria ter medo, ao que tudo nos indica. O homem, quando fora colocado dentro do jardim do Éden, esse sentimento do medo não existia. Ao que tudo nos indica, né? É uma daquelas perguntas, né, que vai ficar para o dia do grande encontro, né? E eu tenho certeza que alguns dos amados vão procurar Adão e perguntar a Adão: Adão, me tira uma dúvida, eu quero saber se você sentiu medo ou não sentia medo antes do pecado. Mas o pecado, há fortes indícios de que o pecado seja consequência justamente do pecado. O pecado foi quem trouxe o medo no coração do homem. O homem sentiu medo pela primeira vez quando ele comeu o fruto. Quando ele comeu o fruto e ele se dá conta da situação, aí o texto vai dizer, ele sentiu medo. Correu e sentiu medo. E ele vai dizer a Deus: eu senti medo. O homem pela primeira vez vai sentir medo, e medo de Deus. Medo daquele Deus que o amava, daquele Deus que o protegia, daquele Deus que havia preparado o jardim do Éden para que lá ele habitasse. Mas o homem vai dizer: eu senti medo. Imagina um pai que se dedica, que trabalha, que luta, olhar seu filho ou sua filha, olhar nos seus olhos e dizer: pai, você precisa saber, eu tenho um medo do Senhor, eu tenho medo, o meu relacionamento é um relacionamento de medo. Então, Josafá, ele teve medo, ele sentiu na pele a ameaça, e a ameaça trouxe medo, tirou a paz. Ele passou, nesse momento, a temer pela sua vida, temer pela sua nação, do estrago que aquele acordo entre alguns reinos poderia provocar para o seu reino e poderia provocar para a sua vida. O medo é algo natural, apesar de ser uma consequência, de entendermos que seja possivelmente uma consequência da queda, mas o medo também tem o seu lado benéfico, e é um medo que muitas vezes os mantém vivos. Se não fosse um medo, acredito que muitas pessoas não estariam mais vivas. É um medo que, de certa forma, nos mantém vivos. Se não tivéssemos medo, arriscaríamos à vontade a fazer algumas atitudes. Mas o receio, o medo, nos limita a certas ações e reações. E isso é muito bom. Imagina se nós tirássemos o medo do coração de todos os homens no trânsito. Imagina o que aconteceria em um só dia. Se tirássemos o medo, imagine o que aconteceria, de tantos acidentes que ocorreriam, ou tantas brigas que ocorreriam, porque eu não tenho medo do cara, então eu vou abrir e discutir. Então o medo, ele também tem o seu lado benéfico, nos preservando a nossa vida. Mas Josafá, ao sentir medo, ele não alimentou aquele medo no coração. Josafá, ao sentir medo diante daquela ameaça que ele é apresentada, ele não se apavorou ao ponto de perder completamente a sua paz, de perder o rumo, de murmurar contra Deus e de tentar fugir, de alguma maneira, tentar resolver o problema do seu jeito. Em alguns momentos da nossa vida, nós sentiremos o receio do que possa acontecer no futuro. Em algum momento na nossa vida, pela nossa natureza humana, falha, carnal, limitada, como humanos que somos, nós nos encontraremos diante de algumas circunstâncias de que o medo é mais do que natural, do que será do futuro que está por vir. Mas Josafá nos ensina que nos momentos em que o medo tenta tomar conta do nosso coração, é o momento que precisamos buscar a presença de Deus. É justamente essa atitude que ele fez. No versículo de número 3 vai nos dizer: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Então, a primeira atitude que esse homem tem diante do problema que se apresenta, um problema que era maior do que ele não sabia resolver, era buscar a presença de Deus. A quem nós buscamos nos momentos que nós entendemos que estamos passando por problemas? A quem é o nosso socorro nos momentos em que aparentemente nós nos vemos em alguns problemas?
Para algumas pessoas, um advogado é a melhor pessoa para ser buscada, para ser procurada no momento em que se tem algum problema. Em alguns problemas, a primeira pessoa que nós vamos recorrer é aos médicos. Em alguns problemas, um pastor ou alguém muito influente que tem uma certa afinidade, onde eu vou poder abrir o meu coração e derramar os meus problemas. De acordo com o problema, com o dilema de vida que eu estou vivendo, eu vou procurar alguém aqui na terra que possa de alguma maneira me ajudar, que possa de alguma maneira trazer uma luz, dar um discernimento. Essas pessoas são boas, foram instrumentos de Deus e têm sido instrumentos de Deus na terra para abençoar o seu povo e para abençoar a nação. Mas acima de qualquer outra pessoa, seja reverendo, padre, sacerdote, advogado, juiz, médico ou seu melhor amigo, há alguém ainda mais interessado no seu bem-estar, ainda mais interessado na sua vitória e nas suas conquistas do que essas pessoas. E essa pessoa é Deus, o Deus Todo-Poderoso. É por essa razão que Josafá foi a fonte, aquele que de fato podia fazer alguma coisa por ele, porque todas essas áreas, eles fazem alguma coisa, mas ainda são limitados. Todas essas pessoas podem até ter o coração cheio de boa vontade, mas eles são limitados. Eles são limitados no seu poder de atuação para nos beneficiar, para fazer o nosso bem. Mas ele conhecia alguém, o Deus de Israel, que podia mudar a história, aquela história. E é justamente a esse que ele vai recorrer. E é justamente a ele que nós precisamos recorrer nos momentos em que os problemas chegam até nós. Não é para as pessoas que vão, de certa forma, minar a nossa fé. Não é as pessoas que passam por algumas dificuldades, perdem completamente a sua fé e a sua esperança. E acabam afogando as suas mágoas da pior maneira possível. Muitas vezes se embriagando, consumindo drogas ilícitas, na expectativa de aliviar a sua dor, aliviar a sua angústia. Mas quando o efeito do álcool sai, quando o efeito da droga sai, eles percebem que continuam tristes, vazios, cabisbaixos, destruídos completamente. Quando os problemas se apresentarem diante de você, não tentem outros caminhos para tentar resolver o problema. Vá à fonte daquele que pode mudar a sua história. Vá à fonte daquele que pode mudar a sua situação completamente. Josafá teve medo, é normal ter medo, mas busque aquele que pode resolver o problema. O texto diz, ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele fez a mesma coisa que Ezequias fez, buscou o Senhor. Ele fez a mesma coisa que Davi também fez, buscou ao Senhor. O texto de Salmos 18, verso 9, nos diz, no meu desespero eu clamo ao Senhor, e pedi que Ele me ajudasse, do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Salmo 18, verso de número 6. Se nós desejamos, meus queridos, de fato ter uma mudança na nossa vida, se nós desejamos resolver os nossos problemas, nós precisamos sempre estar dispostos a buscar a ajuda de Deus, buscar o auxílio de Deus, buscar a orientação de Deus, encontrar força e direção em Deus para resolver os nossos problemas. É a certeza de que nós podemos até ter uma visão muito boa, nós podemos até ter uma experiência de vida com muita bagagem, mas eu coloco toda a minha experiência de vida, todo o meu conhecimento de lado, para aceitar aquilo que Deus tem como sendo bom para a minha vida, verdade para a minha vida, porque Ele conhece aquilo que eu não conheço, Ele vai aonde eu não posso ir, e Ele conhece o fim muito antes do começo. Ele é Deus, e nele nós podemos confiar. Mas além de buscar a Deus, que foi o primeiro ponto que ele vai fazer, é a primeira atitude dele, buscar a Deus, mas ele também apregou um jejum em todo Judá, e ele começa a congregar pessoas que pudessem ajudar em oração. E se nós desejamos, meus queridos, vencer por alguns problemas da nossa vida, nós precisamos entender que nós precisamos buscar a Deus, mas nós também precisamos nos cercar de pessoas que estejam dispostas a orar conosco, pessoas que estejam interessadas no nosso bem de fato, e que estejam juntos para orar conosco, não pessoas que estejam dispostas a chegar junto para até aumentar o problema, para desestimular a nossa fé, para acrescentar dúvida ao nosso coração. Nós precisamos nos cercar de pessoas que estejam prontas a orar conosco pelas nossas causas, pessoas que se preocupem conosco, que queiram o nosso bem e que orem, que estejam dispostos a orar pela nossa vida. Não adianta tentar contar a sua história, contar os nossos dilemas, contar os nossos problemas a quem não tem a preocupação de orar, o zelo de orar, a quem a sua informação e a sua dor será apenas mais uma informação nas tantas,
que a pessoa tem, né, na agenda de conhecimento acumulado, mas a pessoa não vai nem dobrar o joelho para orar pela sua vida, nem vai se preocupar em momento algum sair e orar para que Deus abençoe a sua causa, para que Deus abençoe sua saúde, para que Deus abençoe seu casamento. Então, se esteja cercado de pessoas nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos que os problemas se apresentarem, não se isole, não se isole. Às vezes temos a impressão que estamos sós como Elias, né? Estava lá na caverna, sozinho, triste, cabisbaixo, não tem mais ninguém. Há 700 profetas que ainda estão lá fora à espera de você, você não pode ficar aí dentro. Os problemas nos lançam para a caverna, mas Deus nos lança para observar que há 700 profetas que podem também alimentar a sua fé, e você tem o dever de alimentar a fé dessas pessoas. Fica o texto claro: e proclamaram um jejum em todo o reino de Judá, reunindo-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda de Deus. Todos eles estavam juntos a buscar a Deus. Verso de número 4 nos diz: também todas as cidades de Judá veio gente para buscar a Deus, no verso de número 4. Uma multidão de pessoas estavam com o mesmo propósito, com a mesma direção. Que coisa maravilhosa! O problema de Josafá, eles entenderam que também era um problema dele. A vitória do irmão deve ser também visto como uma vitória minha. E as lutas e as dificuldades do irmão também devem ser entendido como minha, faz parte da minha vida. Eles são no corpo só e eu estou sentindo. Eu preciso orar, eu preciso buscar. E toda uma nação estava lá congregada, porque sabia que os efeitos daquela invasão iria afetar todas as pessoas. O efeito da dor e de um problema na vida de um irmão entre nós, vai afetar todo o corpo. Não é um problema só dele, não é um problema só da família dele, não é um problema só do ministério da igreja, é um problema da igreja como um todo. E por isso que todo o povo se reuniu para buscar a presença de Deus, verso de número 4, que é o segundo ponto que nós precisamos entender para resolver os nossos problemas. Buscar a Deus, se cercar de pessoas que estejam prontas a orar e interceder pela mesma causa. Se nós desejamos resolver os nossos problemas, nós precisamos entender que, apesar da nossa capacidade, existem coisas que só Deus pode fazer por nós. Fica claro no versículo de número 12, quando ele diz, no versículo 12: ah, Senhor Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. A certeza, meus queridos, que diante de algumas situações, essa sensação de completa impotência que ele sente. Ele olha diante da dificuldade e diz: eu não sei para onde ir, eu não sei o que direção. Nós, por nós mesmos, não temos o que fazer. Não temos força, não temos capacidade. Que coisa maravilhosa é quando temos a capacidade de com Deus fazer uma oração como essa. Quando as máscaras caem e nós temos condições de, em vez de mostrarmos tão fortes diante de algumas circunstâncias, na presença de Deus conseguimos nos derramar para dizer que nós somos fracos, que nós somos pequenos, que nós precisamos sim da sua ajuda, do seu consolo, do seu amparo, da sua proteção, do seu cuidado, da sua intercessão, de que sem Ele nós não vamos conseguir. É isso que Josafá diz nesse versículo: sem o Senhor nós não vamos conseguir. Meus queridos, diante dos problemas da nossa vida, nós precisamos entender que nós somos pequenos para resolver, e não vale a pena tentar lutar com coisas que são maiores do que nós. É sábio observar e dizer que existem alguns problemas que é fácil para mim resolver. Existem algumas pedras que vai ser fácil para mim remover. Mas existem coisas que só Deus pode fazer. É sabedoria olhar para determinadas situações e dizer: não há nada que eu possa fazer quanto a isso. Nós não temos força para resistir isso. Em outras palavras, ele estava dizendo: nós não vamos aguentar. Nós não temos como resistir. Já teve a sensação de que você não vai suportar, de que você não vai aguentar, de que o problema, a dificuldade é maior do que você, de que a sensação de solidão, desprezo, a sensação de que ninguém nos ama é maior do que realmente ele é? É hora de nós olharmos e dizer: Senhor, eu não consigo resolver esse problema, eu não consigo resolver essa dificuldade, mas eu quero que o Senhor saiba, e Ele deixa claro para cada um de nós, e nos acrescenta mais um ponto nessa fórmula para resolver os nossos problemas. Ele diz: os nossos olhos estão em Ti.
Apesar, quando eu olho para mim, eu fico desanimado. Quando eu olho para mim, eu vejo a minha incapacidade. Quando eu olho para mim, eu vejo que eu sou pequeno, falho, que eu não tenho como resistir. Mas eu quero que o Senhor saiba, disse Josafá, os meus olhos estão postos em ti. A quem os nossos olhos estão voltados? Os nossos olhos precisam estar voltados para aquele que pode de fato entrar com providência na nossa vida. Nossos olhos precisam estar voltados para aquele que pode entrar com providência na nossa saúde. Nossos olhos precisam estar voltados naquele que tem o poder e a autoridade para entrar com providência na nossa existência, na nossa família, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos e trazer as mudanças que só Ele pode fazer. Os nossos olhos não podem estar voltados para a tempestade, os nossos olhos não podem estar voltados para o vento que sopra, os nossos olhos não podem estar voltados para o mar que está abaixo de nós, como foi no episódio lá de Mateus capítulo de número 14, quando Pedro está caminhando por sobre as ondas do mar. Apesar da tempestade, do vendaval, do vento e das ondas, os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus de Nazaré, e Ele deixa claro, a luta é grande, eu não vou conseguir, mas o Senhor saiba que os nossos olhos estão fitos no Senhor. Os nossos olhos precisam estar fitos, levados não para as circunstâncias que estão, não para aquilo que nos apavora, não para aquilo que nos dá medo, não para aquilo que entristece, mas os nossos olhos precisam estar voltados para Jesus de Nazaré. Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé, nele nós encontramos paz, nele nós encontramos a solução para a resolução de todos os nossos problemas, e para o maior deles, o pecado, apenas em Jesus de Nazaré. E Ele convida a nação, e Ele proclama com a nação esse testemunho verbal: os nossos olhos estão mantidos apenas em Ti, os nossos olhos não terão outra direção que não seja no Senhor. Se nós desejamos ver a solução das respostas de Deus, se nós desejamos ver a resolução dos nossos problemas, nós precisamos ter e pedir a Deus a paciência para ver e ouvir as respostas de Deus. Não adianta dobrar o joelho e pedir: Deus, olha, me oriente, me dá uma luz, me ajude a resolver. Mas em seguida se levanta e tenta fazer do nosso jeito. Nós precisamos dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça, eu quero que o Senhor entre. Eu entendo que eu sou fraco, eu entendo que eu preciso de ajuda, estou rodeado de pessoas que querem o meu bem, que estão orando pela minha vida. Eu reconheço que eu sou pequeno, sou falho, não consigo fazer muita coisa sozinho. Eu reconheço que os meus olhos precisam estar em Ti para resolver os meus problemas. Agora tenha paciência para esperar o agir de Deus. Tenha paciência para esperar o agir de Deus. Espere. Não tente fazer as coisas do seu jeito. Tenta ouvir a orientação de Deus. E faça a vontade de Deus. É por essa razão que esperar a resposta de Deus fica claro. Em 2 Crônicas 20, versículo de número 15, por exemplo, o texto vai nos dizer: assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército. Essa batalha não é de vocês, mas é de Deus. Essa batalha, essa luta, essa peleja, não é de vocês, é de Deus. Essa foi a resposta que o Senhor tinha para dar a eles. Era difícil, era extremamente difícil. Confiar de que Deus faria algo dessa natureza era extremamente difícil, mas era justamente aquilo que Deus espera de cada um de nós. Se desejamos resolver os nossos problemas, nós precisamos alimentar no nosso coração o desejo ardente de esperar com paciência no Senhor. É por essa razão que em Isaías 40, verso de número 28 ao verso de número 31 nos diz: será que você sabe, nunca ouviu? O Senhor Deus é eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem se fadiga. A sua sabedoria é insondável. Ele fortifica o cansado e dá grande vigor ao que não tem mais forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão bem alto como águia, correrão e não se cansarão, porque assim o Senhor
o disse. Se você deseja de fato ter a resolução dos seus problemas, espere a voz de Deus, mas confie nas palavras de Deus. Não apenas esperar. Quando Deus falar, quando Deus der a direção, quando Deus iluminar a nossa mente e a compreensão da sua vontade, através da sua palavra, confie plenamente na palavra de Deus. É interessante quando nós ouvimos alguém de alguma área dar uma orientação, né? Nós temos a habilidade, uma boa parte, de seguir à risca as instruções que é dada. Quando fomos fazer um check-up no médico, e o médico diz, olha, você não pode comer isso, e ele dá lá a dieta, nós procuramos seguir à risca tudo que é dado. Mas a Bíblia, ela está aqui há 2000 anos atrás, com receitas maravilhosas, dietas espirituais para a nossa vida. Mas quantas vezes nós olhamos e dizemos, nós não estamos dispostos a submeter a essa dieta, mas tão facilmente nós estamos ouvindo o que o médico nos diz, né? Tão facilmente nós estamos ouvindo. Nós precisamos dar ouvido às instruções do médico, claro, é para o nosso bem, mas as instruções da Bíblia não são para o nosso bem? As recomendações bíblicas para a nossa vida, para a nossa conduta, para o nosso viver cristão, elas devem ser vistas como indispensável para que eu possa viver bem. Confie na vontade do Senhor. É por essa razão que no versículo 20 ele vai nos dizer, parte B do texto, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor nosso Deus, e estareis seguro, credes nos profetas e prosperareis. Amém. Creiam na palavra de Deus. Diante de tudo que foi dito, ele vai dizer, creia na palavra de Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude ao enfrentar os problemas, encontrar o caminho que possa nos ajudar a resolver o problema. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, já que os problemas fazem parte da nossa vida, que tenhamos a estratégia certa, apontada pela palavra de Deus, para nos ajudar a resolver os problemas da nossa vida. Que o amor maravilhoso e eterno Pai que estás no céu, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade e pela tua misericórdia, e te suplicamos a bênção de sermos orientados pelo teu Espírito Santo, ao resolver os problemas que a vida nos impõe. Que o Senhor nos perdoe pelas vezes que nós temos olhado, ó Deus, em outra direção que não seja para a tua direção. Que o Senhor nos ajude a buscar fazer a tua vontade e o teu querer. Em o nome santo do teu Filho Jesus. Amém.